Olá, alunos da disciplina de Extensão Rural. Eu vou apresentar para vocês as orientações para o trabalho final. Foi elaborado, especialmente para a disciplina, um edital de assistência técnica e extensão rural, a partir de uma releitura dos principais editais de ATER disponíveis pelas empresas de fomento. Este edital será a base para a realização do trabalho final. Por isso, fiquem atentos às informações a seguir. Este edital de extensão rural apresenta as orientações para a seleção, contratação e execução de serviços de assistência técnica e extensão rural para os beneficiários da Pinater. O objetivo do edital é o planejamento e execução de ações relacionadas ao desenvolvimento sustentável, à adaptação e à mitigação às mudanças climáticas na agricultura. As propostas elaboradas devem atentar-se no desenho de suas ações, equidade nas relações de gênero e geração, em pelo menos 3 aspectos a seguir: minimizar a produção de gases de efeito estufa, promover a recuperação de pastagens degradadas e o aproveitamento da adubação residual, melhorar a eficiência no uso dos recursos, dos insumos e da mão de obra, seja nas atividades agrícolas ou pecuárias, diversificar a produção e, consequentemente, a renda do agricultor familiar, proporcionar maior sustentabilidade na produção e a diminuição do uso de defensivos, possibilitar equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia, contribuir para a conservação do solo e da água, diminuindo a erosão, promover a adequação ambiental, promover a segurança alimentar de maneira culturalmente apropriada, valorizar e conservar a diversidade biológica e genética de plantas e animais, contribuir com a eficiência na gestão e comercialização da produção. Os grupos que podem ser assessorados são as famílias agricultoras, empreendimentos coletivos como associações e cooperativas, sendo que 50% dos beneficiários e dos recursos devem ser direcionados para mulheres e ou jovens rurais. Os grupos que podem ser assessorados são aqueles previstos na Pinater, como os agricultores familiares que não detenham área maior do que 4 módulos fiscais, silvicultores que cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes, aquicultores que explorem reservatórios hídricos com superfície total de até 2 hectares ou ocupem até 500 metros cúbicos de água em tanques-rede, extrativistas, pescadores artesanais, povos indígenas, integrantes de comunidades remanescentes de quilombolas rurais e demais povos ou comunidades tradicionais, assentados de programas da reforma agrária. A proposta de projeto deve prever atividades tanto individuais como coletivas. As atividades individuais devem envolver o acompanhamento e a orientação técnica, e as atividades coletivas devem prever uma mobilização inicial, formações técnicas como cursos, seminários e palestras, e avaliações intermediárias, bem como uma avaliação final das atividades. É importante considerar que os métodos e instrumentos utilizados em cada atividade devem ser descritos e compatíveis com o objetivo do edital. Além disso, conforme a Pinater, deve recorrer à adoção de metodologias participativas, com enfoque multidisciplinar, interdisciplinar e intercultural. Poderão participar deste edital as instituições públicas ou privadas que atendam os requisitos de contemplar em seu objeto social a execução de serviços de ATER, estar legalmente constituída há mais de 5 anos, possuir base geográfica de atuação no estado em que solicitar o credenciamento, contar com um corpo técnico multidisciplinar abrangendo as áreas de especialidade exigidas para a atividade e dispor de profissionais registrados em suas respectivas entidades profissionais. O orçamento deste edital é de R$ 480 mil, sendo que 50% deste total deve ser destinado a ações de gênero e ou jovens rurais, e o prazo para a realização das atividades é de 12 meses. Agora, nós vamos entrar nas orientações gerais para o trabalho final.
O trabalho final da disciplina de extensão rural consiste na elaboração de uma proposta de ATER que atenda às especificações do edital que eu acabei de apresentar para vocês, seguindo um roteiro previamente fornecido. E agora eu vou apresentar para vocês esse roteiro. Esse trabalho ele deve ser feito em grupo de até 5 pessoas. As orientações para a formatação do trabalho. Ele deve ter no máximo 10 páginas com formato de folha A4, fonte Times, tamanho 12, espaço entre linhas 1,5, margem superior esquerda de 3 cm e margem inferior e direita de 2 cm. A parte 1 do projeto. Ela deve conter o título do projeto. Esse título deve refletir a proposta de serviço de ATER e o público atendido. Item 2, uma entidade proponente, que deve ser criado um nome para a entidade prestadora de serviço que será composta pelos integrantes do grupo. Podem utilizar da criatividade de vocês para criar um nome para essa entidade prestadora de serviço de ATER. Item 3, uma introdução, onde vai ser apresentada a proposta de serviço de ATER, que deve conter uma contextualização da proposta, sua motivação e relevância, bem como uma resumida descrição da área geográfica de atuação. Ainda na parte 1 do projeto, nós temos o item 4, público a ser assessorado. Deverá ser feita uma descrição estratificada do número de agricultores que serão assessorados. Temos as tabelas como exemplo a seguir, tabelas para descrever o número de mulheres, homens, jovens, famílias e empreendimentos coletivos que farão parte do projeto. Atentem-se para o fato de que vocês vão precisar caracterizar os grupos de organizações quanto às suas atividades econômicas, sociais, ambientais e ou culturais, tanto em termos de potencialidades como de desafios e dificuldades. O grupo pode propor assessoria para agricultores que já tenham contato ou que tiveram algum contato utilizando-se de informações obtidas em outros projetos ou atuações, e, se possível, que essas informações sejam referenciadas. Caso o grupo não tenha nenhum conhecimento prévio de algum grupo de agricultores, uma outra opção é recorrer a artigos como estudo de caso, ou banco de dados, ou outra fonte que estejam disponibilizadas informações sobre grupos da agricultura familiar. A parte 1 do projeto tem por fim o item 5, onde será apresentado o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral é aquele que apresenta a ideia central da proposta. Já os objetivos específicos, que devem ser no máximo 4, são os desdobramentos do objetivo geral, contendo as ações pontuais que devem ser realizadas a fim de se alcançar o objetivo final. Agora nós vamos recapitular os itens que fazem parte da parte 1 do projeto. Deve conter o título do projeto, a entidade proponente, a introdução, público a ser assessorado, o objetivo geral e os objetivos específicos. Agora nós vamos para a parte 2 do projeto. No item 6, deve ser realizada uma descrição das atividades para a prestação dos serviços. Essa descrição das atividades ou das etapas realizadas com o grupo de agricultores, ela deve constar, além das atividades a serem executadas, uma especificação se essa atividade ela é individual ou coletiva e quais tecnologias e métodos serão utilizados, materiais didáticos e de apoio, número de agricultores atendidos e duração. No item 7, são os resultados esperados. Deve ser uma descrição de cada resultado esperado em relação às atividades propostas. No item 8, a equipe e tarefas. Deve ser colocado o nome de cada um dos integrantes do grupo e sua respectiva função ou atuação no desempenho das atividades propostas. Na parte 9, é o cronograma de atividades, onde deve ser feita uma descrição das etapas e prazos de execução dos serviços de ATER. Temos a tabela como exemplo, onde é colocado o exemplo de uma reunião de apresentação do plano de trabalho de ATER aos agricultores. Ela é realizada no mês de janeiro.
Como está previsto no edital que as atividades devem ser realizadas durante um período de 12 meses, essa tabela contempla os 12 meses. No item 10, um cronograma físico-financeiro, onde deve ser feita uma descrição da distribuição do orçamento disponível no edital, tendo em vista as atividades e etapas da proposta dos serviços de ATER. Temos também a tabela como exemplo para vocês. Por fim, na parte 2, é necessário colocar as referências, onde todas as citações utilizadas na proposta devem ser referenciadas de acordo com as normas da ABNT. E aqui uma recapitulação da parte 2 do projeto. No item 6, uma descrição das atividades para a prestação dos serviços. O item 7, resultados esperados. 8, equipe e tarefas. 9, o cronograma de atividades. 10, o cronograma físico-financeiro. E, por fim, as referências. Ainda ficaram dúvidas sobre a realização do trabalho final? Não se preocupem, o edital de ATER e as orientações para o trabalho final serão disponibilizadas em arquivo para vocês lá no PVA-NET. Boa leitura e um bom trabalho para todos e todas. Obrigada!